Boa tarde, lendo de novo mais um pouquinho do macedinho aqui no Espaço Jesus. A Bíblia nos ensina que Deus pode compreender nossas falhas, erros e fraquezas, mas não suporta quem se nega a praticar o perdão. Aliás, não perdoar é cometer injustiça consigo mesmo, pois todos nós cometemos erros. O coração perdoador sempre encontrará saída para se redimir diante de Deus e dos homens, mas o inflexível jamais será salvo. Quando cultivamos um ressentimento contra alguém, permitimos que a semente do mal brote dentro de nós, e quanto mais tempo a deixarmos intacta, mais difícil será arrancá-la. Não adianta procurarmos esquecê-la, ou até mesmo afogá-la com boas obras de caridade, pois mais cedo ou mais tarde, ela fará aparecer suas folhagens e, consequentemente, seus frutos nocivos. Essa é uma das principais razões que afirmamos que o perdão, mais do que uma simples virtude, é uma grande necessidade. Eu sempre falo que, quando é para falar de perdão, eu sou o exemplo em pessoa, porque por mais que eu tente, eu ainda sou uma pessoa assim, bem rancorosa, sabe? Estou tentando, Deus trabalha no meu coração, graças a Deus. Mas eu afirmo e eu sei, assim como você, que perdoar não é fácil. Às vezes uma pessoa ela comete alguma coisa que fere algum sentimento que é forte em você, pode, como por exemplo o seu orgulho, o seu ego, e aí aquilo machuca de um jeito que, pelo amor de Deus. E aí às vezes a pessoa ela faz alguma coisa que você, por mais que você tente, você não esquece. E às vezes você fala assim, eu perdoei aquilo, mas uma coisa que eu sei muito bem é que quando uma pessoa comete algum erro com você e você ainda não perdoou, é quando você não para de falar sobre aquilo. Quer o exemplo? A pessoa ela pega e te humilha, ou ela faz uma situação que te deixa constrangido. Volta e meia você vai estar falando sobre aquele assunto. Às vezes você fala assim, não, mas eu já perdoei no meu coração o que fulano fez comigo. Mas aquele dia que ele fez aquilo, aquilo lá não dá para esquecer não. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então nós ficamos buscando justificativas para tentar explicar o que o outro fez com a gente, que a gente perdoou. Mas se a gente tivesse perdoado, na verdade a gente nem ia mais lembrar disso. Eu falo porque eu por uns 4 a 5 anos eu fiquei muito chateada com uma coisa que um pastor da igreja tinha feito comigo. Hoje, graças a Deus, eu falo que realmente eu liberei o perdão, porque é uma coisa que é tão engraçado que quando você perdoa, você nem lembra mais como realmente foi. Mas eu tenho outro na fila que também cometeu umas coisas aí comigo, que esse, infelizmente, por enquanto, o perdão ainda não foi liberado. Mas Gleice, você está me falando aqui para perdoar e você mesma não conseguiu liberar o perdão para fulano ou para ciclano? Exatamente. Mas em que sentido que eu falo? Porque o perdão é uma coisa que você tem que trabalhar primeiramente com você. Então, eu tenho, com experiência própria, algumas dicas que a gente pode utilizar. Como, por exemplo, se afastar daquela pessoa, daquela situação. Como se diz, se você não pode mudar a pessoa, o lugar muda você. Então, se às vezes você está passando por uma situação dentro de um local de trabalho, ou no seu emprego, no seu serviço, ou na sua casa, é lógico que vai ter lugares que você não vai conseguir sair de perto daquela pessoa. Mas então, tenta mudar a sua postura em relação àquela pessoa, mantém aquela gentileza social, aquele afastamento, e aos poucos aquilo vai amadurecendo e vai fluindo. Agora, se você conseguir realmente sair fora daquilo ali, melhor ainda. Porque quanto mais, o povo tem aquele ditado que fala assim, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, realmente, quando você não vê aquela pessoa na sua frente, parece que vai diminuindo, vai amenizando, e com o tempo você consegue até mesmo liberar o perdão para ela. Até porque o perdão ele não é somente, conforme foi lido aqui, uma necessidade para a pessoa, mas uma necessidade para você. Quando você para de reclamar, porque a verdade é essa, quando você para de reclamar e de falar, fulano fez aquilo comigo, eu jamais perdoarei, aquilo ali está machucando muito mais você do que a pessoa, porque às vezes a pessoa nem sabe que aquilo doeu tanto. Eu falo porque quando eu fui realmente conversar com uma pessoa para falar que eu perdoei ela virou para mim, eu nunca esqueço, e falou assim, nossa, mas você ainda lembrava disso? E na época eu falei, lembrava e você não tem noção o que isso causou na minha vida. Então às vezes a pessoa comete um erro com você que causa um estrago tão grande e nem ele sabe que foi assim. Por isso que eu sempre falo, se você não precisa ser na hora, porque às vezes você vai explodir com a pessoa, mas se você tiver a chance de depois conversar com aquela pessoa sobre aquilo que aconteceu, é até melhor.
Agora, se não der realmente, se a pessoa for aquela cabeça dura que não der para você conversar com ela, então o passo é se afastar. Porque o Senhor fala que Ele nos perdoa 70 vezes 7 se for necessário. E a gente fica aí brigando para perdoar 1 ou 2 vezes, né? É lógico que existem coisas que realmente a pessoa fala assim, mas tem coisas que não há perdão. Se tem pessoas que tiveram seus filhos mortos e ainda assim conseguem perdoar a pessoa que fez isso com o filho delas. Se tem pessoas que foram estupradas, que elas foram violadas ou tiveram situações, eu estou colocando aqui situações extremas. E ela assim ainda conseguiu, num estágio muito elevado, que eu falo que isso aí, Jesus. Ela conseguiu liberar o perdão para aquela pessoa. Então você, com a ajuda do Senhor, você também consegue. É lógico que perdoar não é esquecer. Não é porque você perdoa uma ação de uma pessoa que você também vai deixar que isso aconteça novamente. Mas, para que você se cure, é melhor que você pense em estratégias de como você vai liberar o perdão. Porque Deus, Ele está com você o momento, o tempo todo. Se você, com qualquer coisa, você pede ajuda para Ele. Fala, Senhor, me ajuda a liberar o perdão. Oi, tia! E essa é a nossa fala de hoje. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.